Vamos falar sobre pais que precisam se libertar dos seus filhos, ou se libertar especificamente de um tipo de relação com os filhos, uma relação neurótica com os filhos. Esta questão foi trazida aqui há alguns dias pela Maria Rebouças. Eu respondi, aí ela reformulou a pergunta. Ela quer saber sobre pais que se envolvem exageradamente com os problemas dos filhos, não conseguem se libertar disto, mas estão conscientes de que estão errados. Conscientes a ponto de procurar ajuda em análise. Ela diz que esta questão chega à clínica e ela quer saber, como resolver? Pois os pais estão conscientes, mas ainda não se livraram disto. Então, antes de responder, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, eles não estão conscientes. Primeira coisa, já vou explicar isso. E segunda coisa, isto que eles falam não é um problema. Já vou explicar por quê. Porque somente entendendo isto será possível saber o que fazer nestes casos. Primeira coisa, eles não estão conscientes. O que eles têm é um nível suficiente de consciência para buscar ajuda. Isto é chamado de demanda. É a demanda, é aquilo que leva a pessoa à clínica, é aquilo que faz a pessoa procurar um analista. É um nível suficiente de consciência para a pessoa dizer, eu tenho um problema, tem alguma coisa errada, eu não consigo resolver, este problema se repete na minha vida, eu preciso me livrar disto, no entanto, eu não consigo só, logo eu devo procurar um apoio especializado. Então, esse nível de questão que vai para o consciente é chamado de demanda. É o que a pessoa formula para pedir ajuda. É isso que é a demanda, né? Digamos assim, a causa. É a causa específica, não do problema da pessoa, mas a causa específica da procura por apoio analítico. Segundo ponto, e o problema? Então, eles sabem que eles têm um problema, né? O problema é a relação com os filhos. Este problema não é o problema. É um problema, sem dúvida alguma, né? Mas não é o problema. Em que sentido? Este problema aí, ele é um sintoma do verdadeiro problema, de algo que vai ser encontrado ao longo do processo analítico e que está internalizado e que se manifesta do consciente na vida da pessoa nesta relação neurótica com o filho. Isto é um sintoma, não é o problema em si. O sintoma causa sofrimento, o sintoma gera incômodo, gera destruição, sem dúvida alguma. Só que é importante separar as coisas. Aquilo ali é o sintoma, é o resultado de alguma coisa que está lá atrás, ou que está lá dentro, digamos assim, lá guardada no fundo da mente da pessoa, né? Protegida por mecanismos de defesa mentais. Mas é importante, isto é o sintoma. O nível de consciência que a pessoa tem não é uma consciência real, é apenas uma consciência suficiente para ela se dar conta de que tem um problema e buscar ajuda, porque não consegue fazê-lo sozinha, não consegue se ajudar a si própria. E aquilo que ela leva como sendo o problema não é o problema, é um problema sem dúvida alguma, mas não é o problema. Então, é preciso visualizar muito bem este quadro. Por quê? Porque senão o que vai acontecer é o analista ser trazido para a questão da pessoa, né? Funcionar no mesmo plano mental da pessoa, ficar aprisionado àquilo ali. Nós temos que entender que nós lidamos com uma série de jogos mentais, de fantasias, de discursos que precisam ser destrinchados. Isso é super importante. Aquilo que é apresentado não é que não deva ser levado em consideração. É claro que sim. Tudo, olha, nós temos que ter uma postura que é bem engraçada, porque tudo que o paciente diz é importante, é fundamental, mas ao mesmo tempo não deve ser tratado como verdadeiro. O que o paciente expressa diretamente, por uma intenção consciente, não deve ser considerada a verdade
daquela pessoa. A verdade em análise está oculta, por isso que ele precisa de análise, né? Um processo de decifração que vai revelar alguma coisa que a própria pessoa não consegue revelar através do seu desejo consciente, da sua fala, não consegue expressar, digamos assim. Então, a análise, para fazer esta investigação, ela não pode tomar aquilo que se manifesta como a verdade última, né? Como a verdade, porque senão não há o que ser investigado. Se o problema da pessoa é meramente uma relação com os filhos e pronto, e acabou isso daí, então bastaria que essa pessoa fizesse um treinamento comportamental. Se nós entendermos dessa forma, a melhor coisa seria pedir que ela passasse por um treinamento comportamental, uma espécie assim de desintoxicação, né? Alguns exercícios que ela realizasse aos poucos para mudar o padrão de comportamento, e funcionaria muito bem. Até pode ser recomendado de maneira concomitante à análise. Mas assim, analiticamente falando, a queixa da pessoa tem que ser tratada como aquilo que a pessoa pode conceber. Apenas isto, né? Seria mais do que o que ela fala. Só que como ela consegue conceber apenas até ali, até aquele nível, é o que ela traz, é o que ela vê que a faz sofrer, que causa problemas imediatos, suficientes, é aquilo que ela quer se livrar. Enfim, se nós compreendermos até aqui, então nós seremos levados a crer que este caso especificamente vai ser tratado como todos os outros. Não haverá uma abordagem específica para isso. Assim, quando chegarem pais numa relação neurótica com os filhos, aí a abordagem vai ser esta. Não, a mesma abordagem, é neurose. É assim que a coisa vai ser recebida, né? Com uma necessidade de análise, de decifração, de mergulho ao mais profundo. Agora, claro, muitas vezes o próprio analista, né, percebendo o sofrimento da pessoa, gostaria de ajudar a apressar, né? Hoje em dia, então, né, tem pessoas que não têm assim, que vão procurar a análise e não têm muita consciência do que é este processo. E hoje todo mundo sente que as coisas podem ser feitas muito mais rapidamente. Então é muito fácil alguém procurar análise e depois mudar de direção. Não, peraí, não abordou a minha questão como eu gostaria que fosse abordada, então eu vou procurar outra coisa. Então, nesse sentido, a relação ficou um pouco, a relação clínica especificamente, ficou um pouco mais complicada, mais ansiosa. O ideal seria tratar pessoas que tivessem consciência em termos de demanda e que tivessem também um pouco de consciência em termos de processo, né? De saber como é que a coisa vai funcionar. Mas não é assim que os pacientes chegam. Então, muitas vezes, vale a pena entregar alguma coisa para auxiliar, como, por exemplo, um exercício, né, de mudança de padrão comportamental, pequenas coisinhas que o paciente pode fazer para se liberar um pouco enquanto mergulha no processo mais profundo. Isso pode ser feito tranquilamente, sem dúvida alguma, ajuda. Aí alguém pode perguntar assim, mas que exercício, né? Que tipo de exercício? Bom, vamos descobrir qual é a rotina dele, o que ele faz, né? Quais são os gatilhos que ele tem que entram neste desespero. Eu vou fazer um vídeo depois somente sobre essa questão dos gatilhos. E eu liguei aqui um vídeo meu sem querer. Vou fazer um vídeo somente sobre os gatilhos para finalizar essa questão depois. Eu vou encerrar este vídeo por aqui
e depois eu falarei sobre este ponto especificamente.